somos todos convidados para caminhar para Deus com passos firmes, amparados pelo auxílio da Virgem Santíssima. Maria quer auxiliar. Maria quer ajudar você em cada uma das suas necessidades. Quais são elas? Apresente-as à Nossa Senhora, que como mãe não desampara nenhum filho. Meu irmão, minha irmã, este é o podcast A Santa Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, és poderosa auxiliadora dos pobres, valente auxiliadora contra os inimigos da fé, auxiliadora dos exércitos para que defendam a pátria, auxiliadora dos governantes para que nos alcancem o bem-estar, auxiliadora do povo humilde que necessita de tua ajuda. São Germano. Olá, meu caríssimo irmão que nos acompanha aqui neste podcast. Uma alegria enorme estar de novo aqui com vocês. Hoje tratamos sobre o segundo episódio da série sobre Nossa Senhora, com o tema Nossa Senhora Auxiliadora. Viemos aqui na Unisales de Vitória para, com o auxílio do nosso querido Padre Vidal, entender melhor sobre quem é Nossa Senhora Auxiliadora. Padre Vidal, sua bênção, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Uma alegria enorme ter o senhor aqui. Sim, para mim também é um prazer estar aqui participando dessa reflexão com você, Rafael. Que bom. Padre Vidal, já te pergunto, quando e como surgiu a devoção a Nossa Senhora com o título Auxiliadora dos Cristãos? Sim. Rafael, existem vários títulos de Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, enquanto auxílio dos cristãos no seguimento de Cristo Jesus. Ao longo da história, por exemplo, me lembro de alguns títulos: Nossa Senhora da Ajuda, do Amparo, do Perpétuo Socorro, do Bom Parto, da Boa Morte, da Consolação, e depois Nossa Senhora Aparecida, de Fátima, de Guadalupe, que elas apareceram num contexto de muito sofrimento do povo. Então, sempre tem essa dimensão da ajuda. Por isso, então, depois surgiu esse título Auxiliador dos Cristãos, que tem uma variação da mesma dimensão espiritual que o povo tem e da percepção que eles têm de Maria enquanto aquela que ajuda, que auxilia. Agora, a devoção em si, com esse título Auxiliador dos Cristãos, ela surgiu a partir de 4 episódios, 4 fatos históricos, né? O primeiro fato aconteceu em 1571, é a raiz dessa invocação. O que aconteceu? Quando Selim I, o imperador dos turcos, após conquistar várias ilhas do Mediterrâneo, ele lançou um olhar de cobiça sobre toda a Europa, querendo conquistar a Europa. Então, o Papa Pio V, diante da inércia e da paralisação dos reis católicos, ele organiza uma enorme esquadra, um grande grupo de navios, juntamente com o rei da Espanha, para enfrentar, então, os muçulmanos, porque esse imperador ele era muçulmano. Então, estava havendo uma expansão do islamismo naquele período. Eles dominaram várias regiões ali no norte da África, estavam dominando as ilhas do Mediterrâneo. Então, o Papa organiza essa luta armada mesmo. E foi uma luta sangrenta, morreram muitas pessoas, né? E o Papa, então, nessa luta, ele invoca o auxílio da Virgem Maria para esse combate católico entre cristãos e muçulmanos. A vitória cristã aconteceu no dia 7 de outubro de 1571. Afastada, então, a perseguição muçulmana, o Santo Padre ele demonstrou sua gratidão à Virgem, acrescentando em algumas ladainhas a invocação Auxiliadora dos Cristãos. Esse é o primeiro grande fato. O segundo acontecimento histórico foi 238 anos depois, portanto, em 1809, o imperador francês Napoleão I, empenhado em dominar os estados pontifícios, foi excomungado pelo Papa Pio VII. O que significa isso? Ele foi declarado não mais em comunhão com a Igreja Católica. Em resposta,
o imperador sequestrou o Papa, não é? E o levou para a França. Então ele foi sequestrado e ficou na França durante 5 anos. Ele ficou prisioneiro de Napoleão na França, sofrendo toda espécie de humilhações. Movido por ardente fé na vitória e na superação dessa crise, o Papa recorreu à intercessão de Maria Santíssima. Então, uma vez fracassado, Napoleão cedeu à pressão pública e libertou o Papa. Assim, no dia 24 de maio de 1814, o Papa Pio VII entrou solenemente em Roma, recuperando o seu poder pastoral, e também os bens eclesiásticos foram restituídos. Napoleão viu-se obrigado a assinar a renúncia ao governo, no mesmo palácio onde antes aprisionara o idoso pontífice. Para marcar esse grande acontecimento, esse grande agradecimento à Santa Mãe de Deus, o Papa Pio VII criou, então, a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, em 1816, para lembrar, então, a sua entrada triunfal em Roma. Então, esse é o segundo grande acontecimento. Depois disso, 46 anos depois, em 1862, houve uma aparição de Maria Auxiliadora na cidade de Spoleto, na Itália, marcando um despertar mariano na piedade popular da igreja italiana. A Virgem aparece com roupas da iconografia de Santa Maria Auxiliadora, porque já havia pinturas, né? Essas cores, né? Azul, rosa ou meio alaranjado. Então, uma criança chamada Frederique Sionchi, de 5 anos, teve uma visão de Nossa Senhora nas ruínas da igreja de São Bartolomeu. Depois disso, houve uma série de milagres nessa região que fizeram dar crédito às palavras daquela criança. Então, a primeira aparição de Maria Auxiliadora dos cristãos. Um terceiro fato importante, um acontecimento histórico, é que nesse mesmo ano, a partir de seus sonhos, São João Bosco, ele iniciou a construção de um santuário em Turim, dedicado, então, a Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos. Então, a partir dessa data, São João Bosco, que desde pequeno aprendeu com a sua mãe, a mamãe Margarida, né, a confiar inteiramente em Nossa Senhora, toda vez que ele rezava, então, ele já unia a essa oração o título de Auxiliadora dos Cristãos. O quarto fato importante é que 10 anos depois, em 1872, para perpetuar o seu amor e a sua gratidão para com Nossa Senhora, e para que ficasse conhecido por todos e para sempre que foi ela quem tudo fez, quis Dom Bosco que as filhas de Maria Auxiliadora, congregação por ele fundada, juntamente com Santa Maria Domingas Mazarello, fosse um monumento vivo dessa gratidão. Então, primeiro ele construiu um templo de físico, o santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, e depois ele criou, então, a congregação das filhas de Maria Auxiliadora, são as salesianas, né, para cuidar das jovens. Então, ela queria que essa congregação fosse um monumento vivo da devoção à Nossa Senhora Auxiliadora. Portanto, as irmãs salesianas, elas divulgam profundamente a devoção à Nossa Senhora, e elas, de fato, são um monumento vivo dessa consagração à Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. Esse é um breve histórico. Muito bem, então esse foi um breve histórico ali, né, de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Com certeza tem muitos mais detalhes que você, meu irmão, pode pesquisar e se aprofundar nessa bela história, nesse belo testemunho que Nossa Senhora Auxiliadora nos deixa. Muito bem, Padre Vidal. E São João Bosco teve um sonho, né? O famoso sonho dos 9 anos. Como foi essa visão de Nossa Senhora que São João Bosco teve em sua infância? Sim. Desde sua infância, então, Dom Bosco, ou São João Bosco, ele teve essa experiência profunda de Maria. Então, com 9 anos, ele teve um sonho. Ele é interessante que quando ele teve uma entrevista com o Papa Pio IX, em 1858. Essa audiência com o Papa era para que o Papa aprovasse a congregação salesiana que Dom Bosco estava formando. Então, precisava ser aprovado as regras. Então, ele foi a Roma para isso.
Então, nessa audiência com o Papa pediu que ele contasse sobre o sonho. Dom Bosco sonhava muito, e o Papa sabia disso, que Dom Bosco tinha fama de sonhador. Então, o Papa pede para ele contar o sonho e ele narra esse sonho. Então, assim foi o sonho que Dom Bosco narrou. E nele nós vemos a importância da presença de Maria nesse sonho, nessa visão que ele teve, né? Foi assim o sonho. Joãozinho Bosco, ele se viu num campo muito verde, onde alguns meninos estavam a brincar. Alguns pulavam, outros riam, gritavam, na maior algazarra. De repente, eles começaram a xingar e a brigar e a blasfemar. Então, Joãozinho Bosco se viu no meio deles, daqueles meninos, gritando também e desferindo socos e pontapés. Joãozinho era muito nervoso, né? E Joãozinho gritava com eles: não falem palavrões, isso é muito feio, ofende as pessoas e não agrada a Deus. Então, apareceu um homem majestoso, suas roupas eram brilhantes. Ele disse a Joãozinho: não é com violência, mas de forma pacífica e com ternura que você irá conquistar esses meninos. Torna-te amigo deles, ensina a eles, fale sobre o mal que faz o desrespeito e a violência. Fale da preciosidade da vida e do valor de cada pessoa. E Joãozinho disse: eu sou apenas um menino pobre e ignorante, não sou capaz de lhes falar dessas coisas. E quem é o Senhor? Por que me manda fazer coisas impossíveis? E o homem lhe disse: justamente porque te parecem impossíveis, deve torná-las possíveis através da educação e da evangelização. E Joãozinho, quase chorando, lhe perguntou: mas onde e de que forma vou aprender tudo isso? Disse-lhe o homem: eu te darei a mestra. Sob a orientação dela, tu poderás tornar-te sábio. Joãozinho, muito curioso, pergunta: mas afinal, quem é o Senhor? Disse o homem: sou filho daquela que sua mãe te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Com firmeza, disse Joãozinho Bosco: minha mãe me disse que, sem a sua licença, não devo conversar com pessoas estranhas. Diga-me, qual é o seu nome? E o homem apresentou-lhe uma majestosa mulher e disse: pergunte à minha mãe, aí está ela. Então apareceu uma mulher majestosa, uma roupa esplendorosa, né? Linda. Aquela linda mulher se aproximou e abraçou Joãozinho e disse: Joãozinho, veja, eis o campo onde deves trabalhar. E então ela lhe mostra os meninos no campo que estavam a brigar. Então Joãozinho viu que os meninos que brigavam desapareceram, e no lugar apareceram feras horríveis, que se atacavam: leões, lobos, ursos, hienas. Mas em seguida, pouco a pouco, aquelas feras transformaram-se em ovelhas que pastavam tranquilamente na relva. Joãozinho ficou muito impressionado com esta visão. Então, a mulher revela a missão de Joãozinho, dizendo: você fará com esses meninos o que vê acontecer com aqueles animais. Para isso, você deverá crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e de todas as pessoas. Torna-te humilde e forte. Joãozinho começou a chorar e disse a ela: eu não compreendo essas coisas que a senhora está falando. A mulher coloca a mão na sua cabeça e lhe diz: Joãozinho, paciência, com o tempo você vai entender tudo. E então, um barulho qualquer o fez acordar. Terminou o sonho. Na manhã seguinte, ele acorda todo eufórico e no café da manhã ele reúne toda a família no café e conta o seu sonho. E cada um interpreta o sonho dele. José, seu irmão, diz: acho que esse seu sonho quer dizer que você vai ser um pastor de ovelhas. E ele fica todo feliz: oh, que bom, você pastor, vou ter ovelhas, cabritos, bodes e tudo mais, né? Fica feliz. Antônio, que era muito rude e sempre implicava com Joãozinho, disse-lhe:
Você vai ser a chefe de bandido, isso sim. Você não trabalha, não faz nada. É que Joãozinho gostava de ler, ficava lendo, e Antônio queria que Joãozinho o ajudasse na roça, a capinar, a trabalhar. Então, sempre implicava com ele, né? Margarida, sua mãe, diz: quem sabe se um dia você não será sacerdote? Sim, você será um pastor, mas não pastor de ovelhas, mas de pessoas. E sua vovó, a dona Zuca, disse: eu penso que não se deve desprezar os sonhos. Aprendamos com ele. Então, após contar esse sonho para o Papa falou: Dom Bosco, escreva esse sonho, escreva e transmite, e divulgue esse sonho, porque ele é muito bonito, é um sonho vocacional, de fato. Ele fala da experiência, da revelação de Jesus Cristo e de Maria a ele, e que marcou profundamente a vida dele, porque de fato Dom Bosco percebeu que a vida dele, ele já estava com mais de 70 anos, conversando com o Papa já para aprovar a congregação, portanto, muita coisa já tinha acontecido, havia expandido já a sua obra, e ele percebe que aqui a vida dele, de fato, foi a realização daquele sonho, e o Papa confirma isso, por isso o Papa pede para que ele não deixe morrer essa narração, e ele divulga, ele escreve depois que não havia sistematizado ainda, ele escreve e passou a ser um sonho catequético, ele sempre contava para os seus jovens, né, e para todos. Que lindo o sonho que Dom Bosco teve, né? E meu irmão, talvez você também está tendo um sonho desse, talvez você não está percebendo esse chamado que Deus faz a você para a sua vida. Então preste atenção, meu irmão, nos pequenos detalhes que Deus coloca na sua vida, através de Maria Auxiliadora, que ela possa te ajudar a entender, a discernir tudo aquilo que Ele coloca no nosso coração da forma mais simples, que nós possamos traduzir tudo isso para a palavra de Deus. Agora passamos para o momento do nosso comercial, para os nossos patrocinadores que ajudam a manter este podcast. Agora, você verá a propaganda da Farmetal. Muito bem, essa foi a propaganda da Farmetal, e quem também patrocina este podcast é a Bloco Brasil, que tem um blocão que possui o melhor acabamento e é o mais leve do mercado. Venha conhecer o produto que mudou o conceito de construção civil. Muito bem, Padre Vidal, voltamos aqui, né, para o nosso momento da nossa continuação e já encaminhando para a nossa finalização também. Como, Padre Vidal, essa visão de Nossa Senhora marcou sua vida pessoal e toda a obra salesiana? Dom Bosco, o grande apóstolo, grande pai e mestre da juventude, ele adotou essa invocação para a sua congregação salesiana, porque também ele viveu numa época de muitos conflitos entre o poder civil e o poder eclesiástico. Estávamos no período da unificação da Itália. Então, havia muito conflito, né? Político mesmo. E o Papa sempre contava com auxílio, aconselhava com Dom Bosco. Ele era muito querido, respeitado e considerado pelo próprio Papa. Então, Dom Bosco muitas vezes interveio junto às lideranças políticas. Então, ele sempre nas dificuldades, ele invocava Nossa Senhora Auxiliadora. Mas, sobretudo, no processo de formação da congregação e da expansão da obra, quanta dificuldade ele encontrou, empecilhos, perseguições, não compreensões. Então ele sempre invocava e lembrava do sonho. A seu tempo tudo compreenderás as palavras que Maria disse no sonho, coragem. E ele então invoca Maria como auxiliadora e aí avançava. Também em relação aos jovens,
os seus jovens todos em situação de vulnerabilidade social, muito pobres, né, muita dificuldade. Então, toda a luta que ele teve para alimentar aquela juventude, dar a formação necessária, os estudos, né, muita dificuldade ele sofria. E ele, então, invocava a Maria Santíssima como auxiliador dos cristãos e ensinava os seus jovens a rezarem assim também. A maioria deles eram órfãos, né, de pai e mãe, portanto, sempre carentes dessa presença materna. E eles, então, aprendiam a confiar em Maria e sempre rezar, invocando como auxiliador dos cristãos, né? Então, isso é muito importante na obra dele. Durante todo o tempo, diante das dificuldades, ele ia percebendo e lembrava desse sonho, dessa presença de Maria, encorajando-o, apoiando para essa grande missão. E ele, então, ele vai percebendo que, de fato, ele tinha que transformar aqueles jovens inicialmente perdidos, violentos, bastante limitados, né, no seu potencial de crescimento, transformá-los em cordeiros, ou seja, humanizá-los. A ideia é essa, né, transformar as feras em ovelhas, ou jovens bastante desorientados e perdidos e violentos em cidadãos honestos, cidadãos e bons cristãos, né? Então, ele vai encarando de fato que as palavras de Maria e de Jesus no sonho como uma missão a ser realizada, e depois ele percebe que isso foi de fato sendo concretizado, né? Então ficou tão forte essa devoção dele à Nossa Senhora Auxiliadora, que ele é conhecido como a Virgem de Dom Bosco, né? Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, né? Então é muito bonito essa profunda devoção, e ele sempre incentivou todos os salesianos a divulgarem essa devoção. Muito bem, padre. Então, Dom Bosco, ele realmente assumiu esse chamado, essa missão, né, que Jesus, Deus, através da Virgem Auxiliadora, entregou a ele lá quando ele tinha os 9 anos de idade, né, naquele sonho dele. Então, Dom Bosco realmente assumiu, tomou aquilo para si e viveu a sua vida em função daquilo. Então, Padre Vidal, passamos já agora para o momento da nossa mensagem, né? Então, o que o fiel deverá fazer para ter uma devoção à Santíssima Virgem, a Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos? Sim, para que uma devoção seja autêntica, vamos lembrar de um documento do Papa Paulo VI, a exortação apostólica Marialis Cultus. Ele indicou 4 características, né, que deve possuir toda autêntica devoção mariana. É o conhecimento, o amor, a imitação e a difusão. Primeiramente, primeira característica, o conhecimento. Conhecer Maria significa aproximar-se dos evangelhos, todos eles, sobretudo Lucas e João, e também as cartas aos Gálatas e Atos dos Apóstolos, que falam claramente de Maria, e ler neles o testemunho que dela nos deixaram os discípulos de Jesus. Não se ama o que não se conhece, e não se conhece verdadeiramente o que não se ama. Por isso, a primeira característica da devoção é o conhecimento, a partir da Sagrada Escritura. A segunda característica é o amor. Maria deve ser amada porque nos deu o fruto bendito do seu ventre, Jesus, como rezamos na oração da Ave Maria. Somos devedores a ela. Por causa do seu sim, nós recebemos a salvação de Deus na pessoa de Jesus. E precisamos amá-la também porque é viva, porque já alcançou a sua plenitude em Deus, em virtude da assunção ao céu. Então, a segunda característica é o amor. Maria deve ser amada porque nos deu o fruto bendito do seu ventre, Jesus, como rezamos na oração da Ave Maria. Somos devedores a ela. Por causa do seu sim, nós recebemos a salvação de Deus em Jesus. E precisamos amá-la também porque é viva, porque já alcançou a sua plenitude em Deus, em virtude da assunção ao céu. A terceira característica é a imitação. O conhecimento e o amor levam-nos a imitar Maria nas atitudes e nos valores evangélicos que ela viveu em grau elevado e soube inculcar no seu filho, Jesus, como fazem todas as mães. Mas imitar o quê? Primeiro, a aceitação e a busca da vontade de Deus na própria vida. Isso nós vemos no relato da Anunciação. Segundo,
a imitar a atenção às necessidades dos outros e a sua capacidade de serviço. Isso nós vemos nos relatos da visitação e nas bodas de Caná. Terceira característica, terceira imitação que devemos fazer é a sua fé como fonte e coroamento de tudo isso. O próprio Jesus realçou a verdadeira grandeza de Maria ao dizer: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. A quarta imitação é a difusão. Se conhecemos, amamos e imitamos Maria, o próximo passo será a difusão de sua devoção. A boca fala do que o coração está cheio. Mas Maria é a mãe e a mestra da qual só podemos falar se nós a levarmos para casa, conforme a recomendação de Jesus. Naquela passagem, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe, né, aos pés da cruz. Então, levar Maria para casa é o primeiro passo para nós difundirmos a devoção a ela. Muito bem, Padre Vidal, muito bem. Encerramos aqui esse nosso momento, essa nossa catequese sobre Nossa Senhora Auxiliadora. Então, já agradeço ao senhor muito a sua presença, mas antes ainda... Podemos dar a bênção invocando Nossa Senhora Auxiliadora? Com certeza, com certeza. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria, Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Ouvi, Senhor, a minha oração. Que chegue até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus, Senhor eterno e onipotente, que pela intervenção do Espírito Santo vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem Mãe Maria para a digna morada do vosso Filho. Fazei que sejamos livres da morte eterna e dos males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja lembrança hoje e sempre nos alegra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, Padre Vidal. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui neste podcast. Tenho certeza que através desta catequese nós passamos para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, quem é Nossa Senhora Auxiliadora. Eu agradeço também esse momento tão bonito de estar com você, valorizando a nossa devoção, aquilo que é fundamental na fé cristã católica. Parabéns, Rafael, por esse trabalho e obrigado pelo convite. Foi um prazer. Caríssimo irmão e irmã, este foi o segundo episódio da série sobre Nossa Senhora e hoje com o título Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos. Obrigado pela sua presença aqui, neste podcast. Sem você, nada disso seria possível. Meu irmão, minha irmã, um forte abraço e fique com Deus.